É um dos aplicativos mais novos e eu acho que é uma das maiores promessas da Microsoft. Com certeza. Mas não vai ser um aplicativo para todo mundo utilizar. Ele vai ser um aplicativo que vai fazer a diferença no profissional que sabe usá-lo. E aí, já ouviu falar sobre Power BI? Essa ferramenta que está na moda agora, que todo mundo comenta muito. Já ouviu falar sobre as possibilidades de análise através de BI, visão de dados, estruturação de painéis e dashboards baseados em Power BI com conexão com Excel, simples de fazer? Mas se você já conhece o Power BI, te aconselho a ficar nesse vídeo, porque esse material faz parte de uma série que eu e o Rafael estamos fazendo sobre as ferramentas do Office 365. Exatamente. A gente vai mostrar como automatizar e analisar diversos processos aqui com as principais ferramentas de automatização da Microsoft. Então, se você conhece o Power BI e quer saber um pouco mais sobre automação, família Power, Power Automate e Power App, continua nesse vídeo. Se você não conhece o Power BI, vai ter uma introdução rápida, mas eu aconselho a dar uma olhada em outros vídeos aqui no canal sobre a ferramenta em si. E para todo mundo, eu aconselho, quem não viu, dá uma olhada no outro vídeo dessa série, onde a gente falou sobre as outras ferramentas. A gente falou sobre OneDrive, SharePoint, Stream, Planner, falamos sobre To-Do, Project e Vision. A gente passou as ferramentas de dados e arquivos, né? Agora a gente vai começar a entrar em automação. Se você quer saber um pouco mais sobre o poder do Office 365 no dia a dia de um negócio, aconselho muito a continuar assistindo esse material. E se você quer saber só um pouco mais sobre a família Automate, Power App, a família Power da Microsoft, também é interessante. Mas hoje a gente vai falar aqui principalmente sobre a automatização e integração das ferramentas da Microsoft com a família Power. E lembrando, aqui no canal a gente vai falar sempre de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Seguindo a mesma sequência, né, Rafael? Eu vou fazer uma chamada para você aí no Teams. Teams. Hoje é uma das principais ferramentas da Microsoft, uma das mais completas, né? Como a gente não comentou ainda, mas a gente vai chegar lá no nosso grandioso Teams. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com o Rafael para ele poder acompanhar aquilo que a gente está fazendo. Lembrando que a gente compartilha também esse material com vocês na web. A gente tem aqui um Mind Manager, onde a gente passou parte do material aqui dentro. A gente tem alguns tópicos e a gente vai explicando um pouco mais e colocando aqui. E lembrando, né, Rafael, a questão do desafio. Com certeza. A gente lançou esse desafio. Se você tem um problema dentro da sua empresa e gostaria de ver uma possível solução dentro da Microsoft, entre em contato com a gente. Deixa aqui embaixo que a gente vai tentar te ajudar. E já tem um desafio, hein? Um dos desafios que a gente vai fazer é o CRM usando o Planner. Exatamente. A gente vai Esse daí, daqui a pouco a gente lança aí no canal. Com certeza. E a gente espera você, talvez a gente faça uma live, né? Pra fazer desafio junto com a galera. Exatamente. Se quiser entrar aí, a gente faz ao vivo, hein? Aqui é igual no Faustão. Então, Rafael, a gente pode começar aqui explicando um overview do que é a família Power, né? Então, a família Power são as principais ferramentas de automatização e análise de dados dentro da Microsoft. A gente consegue utilizar elas de forma muito integrada para conseguir tornar as tarefas dentro de uma empresa mais dinâmica e mais automatizada. Você consegue tirar um pouco de trabalho humano delas, né? Exatamente. Mas faz pra gente um overview aí rápido do que você considera, o que é o Power BI, o Power Automate e o Power App. Certo. Só pro pessoal entender um pouco mais onde a gente vai chegar. O Power BI é uma ferramenta de criar painéis e dashboard, é uma ferramenta essencial para análise de dados. Essencialmente, ela foi desenhada para tornar a visualização de dados de forma mais dinâmica e interativa. Acho que dinâmico é a palavra, né? Com certeza. O Power BI, uma das palavras-chave nele é dinâmico, porque o painel ele é acionável. Você clica e ele vai causando ações. Exatamente. Diferente de um painel de... Vamos colocar... você tem um painel de gestão à vista, mas o gráfico só fica mudando lá. Exatamente. Com padrão. Exatamente. O Power BI ele é acionável. Exatamente. Dinamismo talvez é a palavra-chave dentro do Power BI. E o Power Automate? O Power Automate é uma principal ferramenta de automatização de processos. Do tipo, ele é acionado por um gatilho determinado e gera uma reação. Como, por exemplo, ele recebe um e-mail com determinado assunto e salva um arquivo em determinado local dentro da sua máquina. Normalmente um OneDrive, ou um SharePoint, ou um lixo. Então, não, isso aí pode ser fantástico. Imagina uma empresa que tem um e-mail comercial padrão
E toda vez que chega uma solicitação, o cara tem um formulário de solicitação de proposta, Sim. ele salvar dentro de uma pasta automaticamente sem ação de um ser humano nenhum. Se alguém esquecer de salvar isso, vai estar lá registrado. Exatamente. E não necessariamente precisa ter um assunto específico. Você pode determinar, por exemplo, Um e-mail, né? específico. Imagina, o setor de compras envia um e-mail para o financeiro, já, por exemplo, com a nota fiscal que ele tem que pagar ou ele tem que registrar ou alguma coisa do tipo. Automaticamente essa nota fiscal vai para dentro de uma pasta de controle dentro da empresa. Ou uma pasta, ou melhor ainda, né? Vai para o SharePoint. Vai para o SharePoint. E fica disponível na internet. Exatamente. Se você não pegou a referência, dá uma olhada no primeiro vídeo. Exatamente. E o Power App? Então, o Power App basicamente é uma ferramenta de criar aplicativo. Você consegue conectar um banco de dados ou alguma estrutura próxima de um banco de dados e criar um aplicativo nele, interativo, onde você pode salvar informações nesse banco de dados ou retirar essas informações e mostrar de forma visual e dinâmica também. Ou seja, é um criador de aplicativo. Basicamente Mas seria acho isso. que 2 pontos importantes que a gente pode falar ele é totalmente integrado com, talvez, Power BI, com List, Exatamente. com Excel, com Não. SharePoint. Ele é integrável com basicamente todas as ferramentas da Microsoft e ele vai além. Ele é conectado a bancos de dados como SQL, Oracle. Ele é conectado também até com o Google, algumas ferramentas do Google. É conectado ao Power App. E você consegue criar de forma prática e fácil um E aplicativo. eu acho que ele é totalmente conectado ao Teams. Com que no certeza. futuro a gente vai Seu falar mais próximo- disso. Exatamente. Não, ótimo. Aqui a gente deu uma visão geral, né? Do que eles são. Agora acho que a gente pode ir um pouco para a prática, né? Sim. Mostrar como que a gente utiliza isso aqui. Com certeza, vamos lá. O primeiro, ele faz análise de dados estruturados. Exatamente. O que são dados estruturados? Dados em uma estrutura padrão, estilo banco de dados, que é colunas que definem o tipo de dado, ou seja, Exato. toda essa coluna é o mesmo tipo de dado, Exato. e linhas que definem registros. Exatamente. Então, vamos pegar um aqui. A BI Ninja, acho que é uma boa, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de um cliente nosso, do Chile. Eu vou falar de forma rápida aqui o que a gente trabalhou. A gente criou uns bancos de dados simples aqui. Por exemplo, isso aqui é uma tabela do Excel, a gente já falou um pouco disso. Sim, É uma sim. ferramenta extremamente importante. Tem que aprender, tá aqui, inserir tabela. É importante saber um pouco disso, que ele torna um espaço dentro de uma planilha, dentro de uma aba, né? Como uma tabela, um banco de dados. Exatamente. Então a gente criou vários bancos de dados aqui, um relacionado a país, um relacionado à cidade, um relacionado ao que seria referente a como se fosse uma região, Sim, sim. província e uma região do país. Então, aqui dentro, a gente foi criando várias estruturas, por exemplo. Isso aqui é uma estrutura de cadastro de produto. Cada produto é uma linha. E aqui tem todas as informações desse produto. Exatamente. Aqui a gente criou uma questão de um alias, né? A gente vinculou o nome do produto a um nome específico que a gente gostaria. Sim. Mas um legal aqui que a gente pode mostrar é vendas, né? Sim. E é uma estrutura que quase toda empresa tem, né? Informações que a gente retira de um sistema, no caso um sistema de venda, sistema de produção, cria um banco de dados em Excel para facilitar a integração, que também poderia ser feito diretamente com o banco de dados, mas no caso do cliente, como o acesso era um pouco restrito ao banco de dados, a gente optou de criar o banco de dados em Excel. Exatamente. E a melhor parte dessa questão do banco de dados dentro do Excel é o seguinte: quando a gente faz um banco de dados dentro do Excel, a gente pode criar um formato em que a pessoa tira o relatório, salva ele dentro de uma pasta e automaticamente o Power BI vai conectar com ele. Exatamente. Então, assim, isso aqui eu vou mostrar rapidamente. Algumas informações aqui elas não são reais, mas dá pra gente ter uma ideia. Aqui eu tenho um código para cada venda, a data que é a venda, o cliente, o centro de custo que eu trabalho ele, as informações relacionadas a faturamento, preço, quantidade. Tudo isso são dados relacionados à venda. Sim. E aqui a gente tem muitos dados conectados nesse banco de dados, não dá para ver tudo aqui, mas são várias vendas do cliente. Sim. Então, cada linha dessa é uma venda, cada coluna é Um tipo de estrutura de dados. Tipo, uma coluna é só data, ou seja, ali só tem data. Exatamente. Estrutura de data é padrão. Uhum. Eu tenho um número. Exato. Para quem a questão do banco de dados a gente não vai entrar, mas cada data é um número de 0 até de 1 até X. Por exemplo, no Exatamente. Excel, o primeiro dia que você consegue colocar lá dentro é 1/1 de 1900. Antes disso, você começa a ter alguns problemas. Exatamente. Mas ele consegue gerenciar. Você tem isso como data. Você tem talvez um campo lá que é valor. Valor, ele vai esperar um número que não é um número inteiro, mas com 2 casas após a vírgula. Padrão.
Pode ter mais, mas ele define isso como padrão. Eu posso ter um código dessa venda. E eu quero falar que o código não tem número fracionado. É um número inteiro. Uhum. Ele só vai esperar números inteiros. Exatamente, mas é até interessante nesse assunto do código, a gente gosta de trabalhar sempre como um texto. Eu acho até uma dica importante que eu dou, quando você tem um código de venda... Trabalhe com texto. Trabalhe como texto. Porque, principalmente, se alguém for lá e colocar um código A2, você não vai ter problema. Exatamente. E o código é um texto. Uma coisa interessante da gente entender do Power BI é que eu preciso entender um pouco de banco de dados. Sim. Por exemplo, eu tenho uma tabela que fala das minhas vendas. E lá eu tenho um produto. O que é interessante? Eu tenho um cadastro do produto. E aí nas vendas só vão aparecer aquele produto que está cadastrado. Sim, você consegue criar algum validador nessa tabela de produtos para verificar se existe algum produto que não está cadastrado lá e vice-versa. Exato. Você evita algum tipo de erro ou análise incorreta. Exatamente. Então, na realidade, o que acontece? Aqui, por exemplo, a gente tem vários bancos de dados. Um banco de dados de venda, um banco de dados de cadastro do produto, que tem vários produtos aqui, com o nome do produto, descrição, uma família. Você tem a cadastro de alias que a gente criou, né? Que são alias para cada produto, a gente deu um apelido para ele. A gente tem uma tabela de clientes, que tem aqui os dados do cliente, região, onde ele está, quem vendeu para ele, se ele, CNPJ e várias outras informações. A gente trabalha muito com tabela de metas, né? Então, por exemplo, a gente tem as metas aqui, eu vou diminuir para não mostrar os dados do cliente, mas a gente tem metas aqui, por exemplo, para esse produto, para essa região, para esse vendedor, eu tenho essa meta. Exatamente. Aí eu tenho o cadastro dos vendedores, aqui cada vendedor tem o seu cadastro específico, nome, dados, região. E aí vão N outros dados. O que o Power BI nos permite aqui nessa análise? Principalmente, ele permite que a gente unifique tudo isso dentro de um único painel. Exatamente. Ou seja, eu posso pegar várias tabelas e querer fazer uma análise. Por exemplo, eu tenho o cadastro do produto. Eu trago o cadastro do produto como um padrão e falo, eu quero que você vá na tabela de vendas e veja quantas vezes esse produto aqui foi vendido. Exatamente. E daqui para frente, o céu é o limite. Exatamente. Né? Esse que é o ponto principal, essa interação entre tabelas de forma fácil. Realmente, o Power BI consegue ser muito básico e consegue ser interativo. Você entra no Power BI e você consegue elaborar de forma muito simples um painel incrível para fazer uma apresentação, só uma análise. Arrastando as coisas, Exatamente. Basicamente. Eu vou trazer alguns painéis aqui que a gente trabalha, só para a gente ter uma ideia mais ou menos, o que a gente pode chegar a estruturar. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui um painel, só para a gente ter uma ideia rápida como é que ele funciona, e vou também abrir o arquivo aqui. Por exemplo, aqui o painel já está na web. Por exemplo, aqui eu estou vendo um panorama geral das vendas do cliente. Eu posso verificar por ano. Por exemplo, 2020 não tinha. Tem 2019, que está com mais dados. Eu posso pegar e ver nesse período quais são os tipos de vendas que aconteceram. Eu quero saber como é que se comportou o mês de julho. Então, assim, aqui tem vendas de várias situações dentro do mesmo arquivo. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui, só para a gente ter uma ideia. Lembrando que a gente está tentando fazer uma visão genérica aqui, né? A gente não precisa ir muito no detalhe. A gente tem mania de querer detalhar demais as coisas, né? Exatamente. Aí a gente gasta 4 horas para fazer um vídeo. Posteriormente, a gente vai trazer aqui para vocês um painel mais elaborado, com mais visões, com mais análise, para vocês verem o que o Power BI pode entregar. Lembrando, como eu uso o Mac, eu acabo tendo que emular o Windows aqui dentro, porque o Power BI não existe para Mac ainda. Microsoft, por favor, ajuda a gente que usa Mac aqui. Faz um Power BI para Mac funcionando legal, liso, bonito, para a gente ficar feliz com você. Isso aqui, gente, não chega nem perto dos relatórios que a gente faz. Se a gente fosse mostrar outros workspace aqui, por exemplo, a gente teria relatórios muito mais avançados. Então, atualizado. Esse daqui que a gente vai mostrar, por exemplo, a gente tem relatórios aqui que tem informação vinculada a mapa, localização de vendas, geolocalização, posicionamento de cliente. Então, tem muita informação aqui que a gente pode, sei lá, vou jogar lá para 2017, que eu sei que não vai ter nada. Então, assim, a gente tem informação com meta de vendas, volume de dados, a gente tem uma venda geolocalizada. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode, tá vendo? Tem muita coisa que dá para visualizar. Tem visão de vendas. Então, assim,
tem muita coisa que dá para a gente posicionar aqui e trazer para vocês. Mas é claro, aqui a gente está trazendo só uma visão resumida do que a gente está fazendo. Tem análises simples, análises mais complexas com meta, com volume de cliente, por região. Então, assim, é muito mais complexo do que isso aqui que a gente está mostrando. Depois a gente vai vir falar sobre questões práticas, tá? Você pode ter análise detalhada, que você vai montando a análise da forma que você quer. Eu quero ver vendas por volume. Eu quero começar analisando por estado. Dentro do estado, eu quero ver dentro do estado o cliente. Dentro do cliente, eu quero ver o produto que ele vende. Dentro do produto, eu quero ver quais são os vendedores. Depois, eu quero ver qual o segmento da indústria. Então, assim, isso aqui permite a gente fazer várias análises. Eu não quero mais ver por o F, eu quero ver por o F lá no final. Então, eu mudo aqui e aqui eu venho aqui e vejo por o F. Vai ser a mesma, né? Porque vai ser um cliente só. Não faz sentido. Vamos tirar produto. Então, ele é muito estruturado, ele é muito segmentado, ele permite a gente avançar em muita coisa. Com certeza. Mas aqui eu só vou mostrar rapidamente como é que funciona. Então, por exemplo, aqui a gente tinha várias tabelas, uma tabela de calendário, uma tabela de faturamento, uma tabela de recebimento. Por quê? A gente queria comparar na época quanto que eu vendi e quanto que eu recebi, para saber se de fato os recebimentos eram condizentes com o volume de venda. Então, eu quero ver em setembro que eu faturei 400 mil, quanto que de fato eu recebi nesse período? Então, ele me dava algumas visões. Desses 400 mil que eu vendi, eu recebi 90 mil no mês de setembro mesmo e recebi mais 20 mil no próximo mês. Então, tinha que ter um contas a pagar muito alto. Então, a gente tinha essa visão. Mas é claro, esse cliente aqui, ele estava num término de contrato, então as visões deles nos outros meses foram ficando cada vez com menos dados porque a gente não foi atualizando. Mas, por exemplo, o que eu vendi em maio, eu vi todos os recebimentos. Então, por exemplo, você tem um cliente que ele tem muitas vendas, ele fala que não ganha dinheiro. Ele quer ver o recebimento, ele não vê o dinheiro entrando. Você pode fazer um BI comparando faturamento com recebimento e você vai ter um prazo médio de quando ele recebeu cada venda que ele realizou. Mas é claro, para isso eu preciso de um banco de dados estruturados e eu preciso de uma relação. Por exemplo, aqui tem uma tela de relacionamento, né, para você falar como que as tabelas se relacionam. Esquece, não tem nenhum relacionamento. Deixa isso daqui para lá. Então, você precisa ter um relacionamento, ou seja, de alguma forma você tem que saber se aquele valor que foi vendido, se ele foi ou não recebido. Então, o Power BI ele é um sistema que você consegue trazer bancos de dados, seja de Excel, de banco de dados de N fontes, e relacionar uma tabela com a outra. Essa é a minha tabela de recebimento. Essa é a minha tabela de vendas. Eu relaciono uma tabela com a outra pelo código da venda. Normalmente, sim. Então, tem N formas, né? Sim. Desde que em cada tabela você tem um código único que estão nas duas, você vincula esses dois códigos e você consegue fazer a relação que você quiser entre as duas tabelas. Você só precisa desse identificador, dessa chave primária, que vai estar em uma e vai estar na outra também. Exatamente. Mas o mais importante que a gente veio falar nesse vídeo é conexão de dados. Então, vamos falar o seguinte. De onde o Power BI pode receber dados? Excel, todo mundo está acostumado. Sim, basicamente qualquer sistema que armazena dados hoje no Excel, que armazene dados hoje, você consegue conectar no Power BI. Mas, se quiser mostrar para a galera aí onde e como fazer essas conexões? Aqui, obter dados, né? Não é nem difícil isso. Você pode vir aqui e clicar em obter dados, que ele vai abrir uma tela. Você tem N funções. Você pode trazer banco de dados do Excel, do Access, do SharePoint, ou seja, você pode buscar uma pasta do SharePoint. Você cria um SharePoint, dá disponibilização para o seu cliente salvar um arquivo lá dentro. Toda vez que o arquivo salvar, eu posso conectar ele com o Power BI. Sim. Você pode ter conexões a banco de dados, o BigQuery da Google. Você pode ter banco de dados da IBM, da SQL, PostgreSQL, da AWS. Banco de dados é o padrão. Onde tiver dados estruturados, você consegue conectar. Esse que é o ponto. Basicamente, qualquer estrutura hoje de banco de dados, você consegue conectar ao Power BI. Mas é legal falar que, por exemplo, lista do SharePoint é um banco de dados. Sim. Então, você consegue ter um banco de dados de lista. Você consegue ter um banco de dados de informações como, por exemplo,
o próprio Power App. Você pode fazer um Power App para captar dados, ou seja, toda vez que o meu vendedor foi no campo, ele vai lá e vai fazer um check-in do que ele fez e vai tirar uma foto ou vai fazer um check-in e marcar uma geolocalização. Sim, você consegue fazer essa conexão, você consegue fazer uma conexão também junto com ao Forms, não Sim. diretamente, mas você imagina que você utilize um Forms conectado à próxima ferramenta que a gente vai falar, que vai ser o Power Automate, que cria uma lista para cada registro que for feito no formulário. Você vincula essa lista ao Power BI e você pode fazer essa análise. Exato. E aqui a listas, a gente pode até dar um exemplo aqui, só para a gente avançar. Sim. Ele vai te dar as opções de acordo com o site que você colocar. Exatamente. Então, se eu posso vir aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Prova Resultado. Na Prova Resultado, a gente sabe que todo cliente recebe um e-mail de atendimento no final da visita. Sim. E esse e-mail fica salvo no nosso SharePoint. Deixa eu abrir o SharePoint aqui. Pegar, por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Eu posso pegar esse site desse cliente e até o Word, o Power BI, pedir para conectar, ele vai encontrar uma lista lá dentro. Aqui ele está pedindo para entrar com o usuário, né? Eu vou entrar com o meu usuário da minha conta da Microsoft, que é dona desse site. Pronto, ele vai conectar. Quando ele conectar, ele vai ler as listas que existem lá dentro e vai me dar a opção de integrar com essa lista. Basicamente. Então, por exemplo, ele tem várias funções lá dentro da página, você pode usar muitas coisas, mas a gente sabe que aqui a gente tem um relatório de visita, que é uma lista. O new. Desculpa, vou pegar o new. Relatório de visita new, que é uma lista. A gente pode tentar conectar ao relatório de visita new. Uhum. Tá ele aqui, ó. Exatamente. Ele vai ser um banco de dados estruturados. Você vai fazer conexão com ele. Exato. Então, por exemplo, esse banco de dados ele tem o quê? Todo o texto de cada atendimento que foi realizado nesse cliente. Sim, sim. No período. Eu posso ir lá e criar um visual trazendo essas informações. Sim. Então, assim, ele é bem simples, ele é bem fácil de lidar, não tem muito o que fazer aqui. Eu posso falar, eu quero vir aqui e colocar uma tabela onde eu coloco a data do atendimento, que dia que o registro foi realizado, e coloco o relatório. Aqui ele não está trazendo o relatório, porque aí eu tenho que trazer o texto, né? A gente teria que tratar um pouco os dados. Mas eu posso trazer esse daqui não foi uma boa opção, não. Eu posso trazer... melhor. Corta e vai para essa parte. Pode cortar. Eu posso trazer a data do registro. Eu posso trazer o título do registro para o cliente saber qual atendimento que foi feito. Exatamente. Então tem o atendimento, a pauta. Eu posso trazer talvez o texto do atendimento. Sim. Eu posso trazer N informações. Então, eu posso fazer isso em gráfico, ou posso fazer isso em formato de imagem. Assim, o Power BI, ele tem conexões infinitas, praticamente. Você pode fazer muitas conexões, porque toda tabela que você criar vai ser uma conexão. Exatamente. Então, ele é muito amplo. Mas ele é ótimo quando o assunto é integração, entrada de dados através do List, através do Teams, através do Power App e através do Forms. Sim. Todas essas ferramentas integram direto com ele. E tem exemplos. Vou fazer um CRM, uso Forms. Vou pegar o Teams, eu posso saber a quantidade de ligações realizadas por alguém. Sim, tempo de ligações. Esse é um ponto muito interessante que a gente já fez ainda para o resultado e deu muito certo, principalmente nesse momento de pandemia que todo mundo começou a utilizar algumas ferramentas de comunicação, poder controlar o tempo que, por exemplo, um cliente passa com um funcionário numa chamada, saber quando iniciou, quando finalizou, tudo isso você consegue fazer com a conexão direta do Teams com o Power BI. Exato, com o Power App e com o Power BI, né? Independente. Você pode trazer informações de tabelas. Assim, o Power BI, ele é uma fonte, ele é um consolidador de dados e integrador. Você pode trazer dados de vários lugares, Sim. comparar e criar visuais. E esses dados, esses visuais podem ficar disponíveis, por exemplo, no Teams, que é extremamente relevante, gente. Dá uma olhada para isso com carinho. Você pode vir aqui criar uma equipe e dentro dessa equipe você pode trazer uma visão de BI. Ele tem entrada de dados pelo Teams, pelo Power App, pelo Forms. Você pode trazer muitos dados para dentro dele.
Mas mais legal é a saída. Com certeza. Você pode pegar a saída de dados e colocar ela direto aqui dentro do Próprio Teams, né? do próprio Teams. Você pode vir aqui e falar, olha, eu quero um BI aqui dentro do Teams. Por exemplo, se eu vier aqui em gestão de projetos, eu posso ter um BI de análise de e-mail. Com certeza. De quantos e-mails foram entregues. Desculpa, aqui não é o BI, não. Deixa eu até trazer ele para cá. Se eu quiser, por exemplo, trazer um Power BI aqui, eu posso vir aqui, escolher um Power BI que eu quero visualizar lá dentro. Com certeza. Eu quero um Power BI que está dentro da Pro Resultado. Isso aí seria o workspace seu, que você tem dentro do Power BI. Você consegue trazer um dashboard que está lá dentro. Exato. Eu posso vir aqui e falar, eu quero ver o controle de e-mail. Esse daqui é um BI simples que eu uso. Sim. Mas eu consigo visualizar aqui dentro como que está o envio de e-mail por parte dos consultores para os clientes. Exatamente. Por cliente, por consultor. Eu quero saber o consultor Federico. Para quem que ele mandou e-mail? No mês de janeiro. De maio. Eu consigo visualizar os dados aqui de forma dinâmica. Com certeza. Eu posso pegar esses mesmos dados e soltar dentro de um SharePoint. Eu posso vir aqui nesse SharePoint e falar que eu quero liberar dados disponíveis aqui dentro. Quer ver? Vamos pegar um SharePoint aqui. Nosso. De teste. Pegar o Training Space aqui. Eu posso vir aqui no SharePoint e falar que eu quero disponibilizar um Power BI aqui dentro. Tanto que eu posso abrir o Power BI aqui dentro, ou eu posso pegar e dar uma visão de acesso dos dados aqui dentro também. Sim. Assim, eu posso simplesmente vir aqui e falar, eu quero esse BI aqui. Quer ver? Deixa eu pegar um BI que a gente estava olhando aqui. Workspace. Vamos pegar um Workspace aqui, por exemplo, esse. Eu posso pegar esse BI aqui. Esse BI está disponível aqui para o cliente. Ele pode acessar ele por um link, ou ele pode acessar ele diretamente. Sim. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o compartilhar. É arquivo. É arquivo? Arquivo. Tá. Desculpa, arquivo. Inserir código. Eu posso copiar um código aqui. Vou pegar um código simples aqui. Aumentar. Copiar esse frame aqui. Posso vir aqui no SharePoint. Falar, olha, eu quero que nesse SharePoint aqui, a partir de agora... Deixa eu ver onde é que ele estava aqui. Não, aqui mesmo. Quero pegar aqui no SharePoint. Quero entrar aqui no Training Space. E eu quero que, a partir do momento que o cliente acessar o Training Space nessa visão de dados aqui, ele tenha acesso a um BI. Então, é só eu vir aqui, editar. Quero colocar aqui nessa tela. Eu quero que fique na seção aqui. Pode ser uma seção só. Adicionar aqui uma seção. Quero adicionar aqui um frame. Quero que esse frame aqui fique acima. Quero que ele seja o primeiro. Republiquei. Assim que o cliente acessar o Training Space, ele vai ter o acesso à visão. Vamos entrar de novo aqui. Assim que ele entra, ele tem a visão total dos dados dele. Exatamente. Esses dados podem estar aqui dentro, como também podem estar, como a gente mostrou aqui, direto dentro do Teams. Ou melhor ainda, eu posso vir aqui e falar o seguinte, estou fazendo um relatório para esse cliente. Vou abrir aqui o Shui. Eu quero chegar a criar um novo Shui, vou pegar um Shui aqui qualquer. Quero criar um novo Shui, aqui eu vou colocar o título, teste. Depois eu vou vir com um texto explicando no mês de abril as vendas caíram. Venho aqui, próxima tela, eu quero uma mídia. Essa mídia eu vou inserir um código. Vou colocar um código aqui. Beleza. Reproduzir. Está aqui a minha apresentação. Está teste, no mês de abril as vendas caíram e aqui está o BI dinâmico. Exatamente. Eu quero que ele fique com um design diferente. Eu posso vir aqui e mudar. Eu quero que ele seja um BI com design de... Não, peraí. Vou ter que fazer outro. Que eu esqueci aonde que eu mudo o tipo de design dele. Configurações desse Shui. Resolução automática, os visualizadores podem mostrar. Pronto, mas eu quero fazer um Shui diferente. Eu quero voltar aqui no Shui e fazer um relatório simples. Eu quero criar um Shui. Vamos pegar aqui um novo título, mídia, inserir a mídia.
Eu quero iniciar de um modelo aqui, eu quero... esse modelo aqui é um modelo legal. Deixa eu ver aqui como é que ele passa. Por exemplo, esse aqui é um modelo legal. Eu quero editar. Quero duplicar esse Sway aqui. Pronto. Agora, ir para os meus Sways. Pegar esse cara aqui e vou editar ele. Tem aqui um texto e eu quero aqui, depois desse texto, que, por exemplo, fosse um texto que eu estivesse explicando como que funcionaria as vendas do mês do cliente, eu posso inserir e eu quero que ele fique grande aqui. Eu posso vir aqui e reproduzir. Eu vou ter esse texto e aqui debaixo eu teria, por exemplo, um texto e uma apresentação do BI. Eu quero outra informação. Eu queria, por exemplo, que parecesse uma revista. Eu quero que esse texto aqui fique pequenininho aqui do lado e esse daqui, por exemplo, eu quero que também seja pequeno. Na hora que eu trouxer o material, ele vai trazer aqui a apresentação menor embaixo. Tem N formatos. A gente pode depois fazer um tratamento, uma tratativa só de BI. Eu quero copiar esse texto aqui. E você torna sua apresentação muito mais dinâmica, muito mais elaborada. Você consegue trazer um texto, trazer uma análise que explica aquele texto. Exatamente. Isso é muito interessante. Por exemplo, aqui não está aparecendo porque eu estou usando... Eu teria que editar aqui, mudar o meu layout, algumas coisas. Mas, por exemplo, você pode criar alguns materiais onde você coloca as informações uma do lado da outra, como se fosse uma revista, tem um texto e aqui tem um gráfico. Tem N formas. Mas o importante você pode fazer um texto e nesse texto você pode colocar um gráfico dinâmico. Sim. Você está falando de vendas, está falando que as vendas estão caindo, você pode colocar as vendas de todos os meses e ele vai clicando e verificando. Ele pode ver os clientes que compôs a venda daquele mês e ter uma análise. Eu posso ter análise dos vendedores. Sim, e o mais interessante não é só o BI. Você pode pegar, por exemplo, um site, um HTML de um site e inserir aqui. Por exemplo, vamos supor que você trabalha no mercado financeiro. É interessante, às vezes, você criar um texto e trazer, por exemplo, um gráfico da Investing. Você consegue trazer lá para tentar explicar de forma gráfica, de forma analítica, o seu texto. Sim. E tem assim, a ideia do Power BI é que ele pode trazer muita informação para dentro dos outros arquivos. Então, a gente mostrou visualizando no Teams, no SharePoint, no Sway. Você pode visualizar no Power App. Você pode preencher um relatório dentro do Power App e depois ver o gráfico já desse relatório. Dentro do Power App, sim, então, assim, muitas possibilidades no Power BI. E assim, a gente não conseguiu sair nem dele até agora. Já tem mais de 1 hora de vídeo. Depois do Power BI, a gente tem quem? O Power Automate. Que esse, sim, é uma ferramenta incrível da Microsoft. Vou mostrar um pouquinho para a galera como ele funciona, né? Mas é uma ferramenta complicada, não é uma ferramenta tão simples de usar. Sim. Bom estudar. Depois que você vai estudando, é muito mais fácil. Com certeza. Eu acho que entender o fluxo é a parte que demanda um pouquinho mais de tempo. Depois que você consegue entender o fluxo, o que você quer realizar com a ferramenta, você consegue utilizar ela de forma muito mais fácil, mais prática. Sim. E assim, basicamente o que ele é? Uma ferramenta que você tem um acionador, uma análise e uma ação. Sim. Ou seja, você pede ele para verificar toda vez que esse acionador é startado, ele faz uma análise dessa situação e gera alguma saída, alguma ação. Sim. E assim, você vai ter vários fluxos aqui. Você pode começar ele do zero, você pode pegar informação de dentro da nuvem, você pode pegar informação da sua área de trabalho, você pode pegar de um processo. São N possibilidades. Sim. E aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, eu quero iniciar uma aprovação no Teams quando o arquivo for adicionado a uma pasta do SharePoint. O que eu posso fazer? Processo de compras. Sim, com certeza. Alguém subiu no SharePoint um arquivo dentro da pasta de solicitação de compra, ele inicia uma aprovação dentro do Teams que termina com e-mail de aprovado ou não. Então a pessoa está lá no processo, ela quer pedir uma compra, ela nem precisa chamar o pessoal de compra. Salva no pasta. Exatamente. Você tem aqui, criar uma tarefa no Planner quando a palavra-chave for mencionada no canal. Sim. Imagina que você quer criar um Planner toda vez que alguém fala, por exemplo... Não, vamos supor, voltando no seu processo de compra, se alguém... Não, perdão.
um processo de venda, a pessoa falar aprovado dentro do Teams, você ir lá e criar um plane para seguir, por exemplo, fluxo de contrato, de contratação. De contrato, exatamente. Você pode fazer por exemplo, você pode pegar no Teams, criar um grupo, por exemplo, só do time de análise de dados. Sim. E colocar uma palavra-chave. Por exemplo, relatório aprovado. Sim. Não é uma palavra só, né? É um termo-chave. Uhum. Relatório aprovado. Quando der relatório aprovado, ele começa um planner para o time de revisão do relatório. Sim, sim. Assim, é muita coisa. Além de você, por exemplo, falar de compliance aqui. Com certeza. Você coloca um padrão, por exemplo, CPF. Toda vez que a palavra CPF surgir, sim, ele cria uma tarefa para o time de compliance e de LGPD analisar o que está acontecendo ali, por que pode ter uma informação que não de uma pessoa. E não deveria estar lá, provavelmente. Exatamente. Assim, é muita coisa que você pode fazer. É quase impossível a gente explicar tudo. Mas, por exemplo, de e-mail tem muita coisa. Você pode, toda vez que um e-mail chegar no seu Gmail, ele acionar alguma coisa. Sim. Principalmente e-mail é provavelmente um dos gatilhos mais utilizados aqui dentro da ProResultado, que é quando você disparar alguma mensagem para uma pessoa específica ou com um assunto específico, você determinar uma ação, desde que seja salvar aquele anexo em uma pasta ou disparar um e-mail terceiro de acordo com as informações que você recebeu naquele corpo de e-mail inicial. É infinitas possibilidades. Uma coisa que eu acho fantástico, imagina só, eu tenho um e-mail de contato na minha empresa. Toda vez que chegar um e-mail lá no meu e-mail de contato, ele chamar alguém para revisar esse e-mail. Sim. Porque às vezes o e-mail de contato não tem ninguém que olha todo dia. Sim. Então, assim, as possibilidades são muito grandes. Então, ele tem vários modelos. Eu recomendo dar uma olhada aqui nos modelos, porque você vai achar alguma coisa que te atende. Com certeza. Toda vez que alguém salva um anexo dentro do G-Drive, salva um anexo no Gmail, ele cria um arquivo numa pasta. Sim. Você recebeu um anexo no Gmail, ele vai salvar esse anexo no seu Dropbox. Da mesma forma, ele pode salvar dentro do Drive, pode salvar dentro de uma pasta. Ele pode manter sincronizado uma pasta do OneDrive com uma do G-Drive. Sim, com certeza. Olha, o que é mais interessante, esse que você passou, criar uma tarefa baseada em um evento que você tem registrado dentro do calendário do Outlook. Vamos supor que você tem uma reunião agendada para determinado dia da semana, você cria uma tarefa para você, por exemplo, fazer um relatório baseado naquele calendário, naquele evento. Sim. Pode ser antes ou depois daquele evento. Exato. Para você fazer um relatório daquilo que aconteceu. Exatamente. Então, lembrar, assim, por exemplo, no caso, um consultor, lembrar de mandar um relatório de atendimento depois do atendimento. E tem alguns mais simples, alguns mais complexos. Você tem aprovação pelo Teams, você tem e-mail, você tem contador de tempo. Assim, é muito complicado a gente falar de tudo que tem aqui dentro, porque a gente só vai dar um overview sempre. Mas tem muita coisa aqui que você pode fazer que a gente usa. Toda vez, por exemplo, que um e-mail é enviado para um consultor, ele registra esse e-mail em uma lista. Sim. Dessa lista, ele cria uma demanda para o time de projetos revisar esse e-mail. Sim, com certeza. E revisar o nosso sistema de projetos. Então, assim, é muita coisa, gente. Infinito. Tem alguns grandes. Quando uma tarefa no Planner for concluída, cria um item no SharePoint. Ou seja, avisa no SharePoint e aqui tem um Teams aqui no final. Sim. Ele vai avisar alguém no Teams também. Com certeza. Concluiu uma tarefa, ele manda um e-mail, cria uma linha no SharePoint de alguma forma e vai lá e avisa no Teams. Se você usa o SharePoint para comunicar com o cliente, pode estar salvo lá toda vez que o cliente... Sim. Toda vez que você finalizar uma tarefa, está disponível para o cliente para ele saber. Com certeza. É infinitas possibilidades e vai ser a análise das suas demandas que você tem da sua empresa. Você vai tentando trazer isso para dentro do Automate. E fora que aqui, por exemplo, lembrei disso aqui. Quando bater uma meta de vendas, dentro do Power BI, ele pode me enviar um e-mail, me chamar no Teams ou me mandar um alerta. Sim. Toda vez que tiver, por exemplo, eu fiz um Power BI de vendas. Toda vez que eu tiver uma venda realizada, ele pode ir lá e mencionar alguma coisa. Então, assim, é muita possibilidade. Sim, não dá para falar de tudo. Pode ser, por exemplo, se você atingiu determinado alerta dentro do Power BI, determinada meta, ou, por exemplo, um vendedor que está muito abaixo do esperado. Exato. Muito tempo sem vender. Você pode receber aquele relatório no seu e-mail, de forma automática. Então, assim, ele é uma ferramenta mais de background. Diferente do Power BI,
e do Power App, que é praticamente um front. Exatamente. O Power App basicamente é você criar um aplicativo conectado a uma base de dados. Pessoal, então, agora entrando aqui no Power App, que é um aplicativo, uma ferramenta de desenvolver aplicações para a Microsoft, deixa eu pegar ele aqui. Na realidade, o que você vai fazer aqui dentro? Você vai criar uma análise ou um acesso a um banco de dados ou alguma tratativa num banco de acordo com algumas ações. Sim. São aplicativos mais simples, gente. Não Com espere certeza. fazer um aplicativo extremamente robusto. Não é a função. Aqui é integração e automação. Sim, a principal funcionalidade seria você fazer registros dentro do banco de dados. Vamos supor que você tem uma planilha em Excel, que você quer fazer um registro de um contato que você fez com um cliente, um contato que você fez com determinado departamento ou coisa do tipo. Então, basicamente, isso é um aplicativo de registro. Um registro de estoque, registro de qualquer coisa. Pois é, a gente tem um aplicativo aqui pra gente mostrar, né? Sim, temos vários, né? A gente trabalha bastante aqui com o Power App dentro da ProStado.